Olá, pessoal! Nesta aula, iremos conhecer um pouco mais sobre a teoria de Henri Vallon. Para contextualizar um pouco, Vallon nasceu na França no ano de 1879 e faleceu em 1962. Ele foi uma pessoa muito culta, um grande intelectual, estudou filosofia, medicina, psicologia, era muito ativo e chegou a ser político na França, assim como seu avô paterno, Henri Alexandre Vallon. E uma coisa interessante para se considerar no entendimento da sua teoria era que ele era um marxista convicto. Vallon se destacou por seu trabalho científico sobre psicologia do desenvolvimento, atendendo principalmente às questões sobre a infância. Ele defende e ocupa uma posição notadamente interacionista. Vallon foi, sem dúvida nenhuma, um dos gênios da psicologia. Liderou uma intensa atividade de pesquisa, ocupando os mais altos postos na Academia Francesa. Bem, agora vamos entrar na teoria. Na teoria psicogenética de Henri Vallon, a dimensão afetiva ocupa um lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Ambos se iniciam em um período denominado por Vallon impulsivo emocional e se estende ao longo do primeiro ano de vida. Ele entende que neste início as manifestações afetivas são manifestações fisiológicas da emoção, e ainda que esse é o ponto de partida para o psiquismo. Então, a afetividade não é, nesta perspectiva, apenas uma das dimensões da pessoa, mas ela é a fase mais arcaica do desenvolvimento. Pense que o bebê sai progressivamente da vida puramente orgânica para ser afetivo, e a partir dessa afetividade diferencia-se lentamente a vida racional. A inteligência e a afetividade são sincreticamente misturadas. No início, há um predomínio da afetividade. E essa ligação entre elas é no nível de que a afetividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa. Veja, um diferencial nessa teoria é que nela há uma suposição de que a afetividade incorpora as construções da inteligência e tende a racionalizar, e é por isso que as formas infantis de afetividade são diferentes das formas adultas de afetividade. Para Vallon, depois que a inteligência construiu a função simbólica, a comunicação se beneficia e a linguagem pode ser considerada uma forma cognitiva de vinculação afetiva. Pense comigo em dois momentos. O primeiro é o da construção do sujeito, que se faz pela interação com os outros sujeitos. E o segundo momento é o que é uma aquisição das técnicas elaboradas pela cultura. Os dois momentos são sociais, mas o primeiro é interpessoal e o segundo é cultural. Sobre a importância do social, veja o que Vallon diz. Separar o homem da sociedade, opor, como é frequente, o indivíduo à sociedade é um absurdo, porque a sociedade é para o homem uma necessidade, uma realidade orgânica. Não que a sociedade já esteja organizada em seu organismo, mas o inverso é da sociedade que o indivíduo recebe suas determinações, que são um complemento necessário. Por isso, o sujeito tende para a vida social como para seu estado de equilíbrio. Entenda que a proposta da teoria de Vallon põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. Então, elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram em um mesmo plano. A emoção se refere às manifestações afetivas de estados subjetivos e são agregados componentes orgânicos, como os sentimentos e os desejos. Sua teoria apreendeu, descreveu e explicou a relação natural, necessária, vital entre a criança e seu meio. Essa é uma relação evolutiva que vai mudando com a idade, conforme as necessidades da criança, reveladas em suas atividades de interesse, e conforme os recursos que encontra ao seu alcance para satisfazê-las. Nessa teoria, as etapas da maturação biológica são fixadas de maneira relativamente estável, e as variáveis são os recursos que dependem das condições do entorno da criança e diante dos quais a criança reage. Perceba que a relação estreita que une a criança e seu meio
tornou-se uma das ideias fundamentais da psicologia de Vallon, sendo que para ele impossível pensar a criança fora da sociedade. A formação psicológica dos professores não pode ficar limitada aos livros. Deve ter referência perpétua nas experiências pedagógicas que eles próprios podem realizar. Veja que Vallon conserva sua visão de inter-relações também quando pensa no papel do professor, porque considera importante o estudo, mas acredita que o professor deve construir um saber sobre sua prática, baseados nas suas experiências. Ao mesmo tempo, para Vallon, o processo de socialização da pessoa não se dá apenas no seu contato com o outro, nas diversas etapas do desenvolvimento e da vida adulta, mas além disso, no contato com a produção do outro. Embora sua ênfase teórica seja dada na infância e que acredite que a pessoa se forma durante o desenvolvimento, porque sofre transformações, também entende que a pessoa do adulto também não está pronta e acabada. E essa ideia sobre o desenvolvimento começa desde o nascimento até o fim da vida. Interessante quando Vallon diz que nunca pôde dissociar o biológico do social, não porque o julgasse irredutíveis um ao outro, mas porque lhe pareciam tão estritamente complementares desde o nascimento que seria impossível encarar a vida psíquica sem ser sob a forma das suas relações recíprocas. Vallon, 1995. Para finalizarmos o estudo da teoria de Vallon, trago para você a ideia que acredito ser importante para quem se ocupa da educação. É a de que o professor e o aluno constituem um par unitário, indivisível. Quando analisamos o que ocorre em sala de aula, a aprendizagem é resultado desse encontro. Até a próxima aula.